Muito bem. Continuando, Joana nos diz o seguinte: é compreensível o surgimento de certa frustração e mesmo de desagrado diante de confrontos e de agressões promovidas por outrem, dando lugar a mágoas que são certa aflição de caráter transitório, não porém a instalação do ressentimento. Olha a colocação. É compreensível o surgimento de certas frustrações e mesmo de desagrado diante de confrontos e de agressões. Não porém, a instalação do ressentimento. Nós somos seres humanos em trânsito evolutivo. Ainda não nos encontramos constituídos e construídos. Nós estamos em fase de construção. E nesta fase de construção, ainda apresentamos uma série de limitações que precisam ser corrigidas. Portanto, podemos tranquilamente nos frustrarmos com relação a determinadas coisas, até nos desagradarmos diante de confrontos e agressões. Tranquilamente, isso é normal. Porém, nós não podemos permitir a instalação do ressentimento. Porque o ressentimento traz toda aquela pleiade que nós falamos até então de estados emocionais. A mágoa, a pessoa ficar em estado de depressão, ressentir-se e, enfim, não. Ressentimento não é o ideal. Podemos sim nos frustrarmos, né? Spinoza afirmou com propriedade no seu valioso tratado sobre a ética que a emoção que é sofrimento deixa de ser no momento em que dela formarmos uma ideia clara e nítida. A emoção que é sofrimento passa a não ser quando nós depararmos por a ideia clara e nítida do que nos ocasionava o sofrimento. Quando nós entendemos o porquê do sofrimento, ele não se torna mais sofrimento, porque nós entendemos. Ele é algo que estava enviesado. Então, colocamos ele na direção certa, não temos mais sofrimento. Para sempre eu vou lembrar a citação maravilhosa de Leon Denis, quando ele trata da dor. A dor é uma lei de equilíbrio e educação. Quando ele falou, eu li isso no seu livro maravilhoso, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, eu parei e falei, meu Deus, o que Leon Denis será que está querendo dizer? A dor é uma lei de equilíbrio e de educação. Spinoza afirmou com propriedade no seu valioso tratado sobre ética que a emoção que é sofrimento deixa de sê-lo no momento em que dela formarmos uma ideia clara e nítida. Mesma coisa. A dor deixa de existir no momento em que nós nos eduquemos.
é uma lei de equilíbrio e de educação. Quando nós nos equilibrarmos e nos educarmos, nós não vamos sentir mais dor. O sofrimento deixa de ser no momento em que dela formarmos uma ideia clara. Entende? O sentimento, o sofrimento, este sofrimento, né, deixa de existir no momento que você entende. Por quê? Você entendendo que você está sofrendo por causa de X, Y, Z, você abandona o X, o Y e o Z, então não sofre mais. Enquanto fixada, continuando Joana, em algum dos instintos básicos, a emoção é geradora de sofrimento, em face dos impositivos de que se reveste, como fenômeno sem controle, como capricho decorrente de imaturidade psicológica. Muito normal. Todos nós temos imaturidade psicológica, né? O sentido do existir proporciona uma visão profunda do amor que a tudo e a todos compreende, agigantando-se ao longo das experiências vivenciadas no cotidiano, que proporcionam crescimento emocional e consequente controle das paixões. E que coisa interessante. O sentido do existir proporciona uma visão profunda do amor, que a tudo e a todos compreende, agigantando-se ao longo das experiências vivenciadas no cotidiano, que proporcionam crescimento emocional e consequente controle das paixões. Quando nós adquirirmos o conhecimento de nós mesmos, quando nós conseguirmos compreender que nós fazemos parte do grande concerto da humanidade e que precisamos, para pertencer a esta orquestra maravilhosa divina, precisamos manter o nosso instrumento sempre bem afinado, que para tanto necessitamos de estar com a nossa paixão sob domínio. Precisamos estar concluído a completude da nossa existência. Não teremos mais sofrimento. Por quê? Porque nós já compreendemos e colocamos nos devidos lugares os nossos valores, né? Passamos a valorizar o eu acima de tudo e o ego fica sob a ação do eu, que é o espírito imortal. O ser humano, em face da sua procedência espiritual, é portador do anjo e do demônio. Olha que comparação linda. Em latência, devendo desenvolver as inesgotáveis jazidas portadoras das elevadas manifestações adormecidas, ao tempo em que supera as heranças mais próximas do primarismo, de onde procedem as formas físicas. O anjo e o demônio se encontram dentro de nós. O que nós precisamos fazer? Permitir que as lembranças celestiais eclodam, trazendo-nos as lembranças sublimes da nossa existência, como um Espírito eterno, onde nós trazemos a herança divina. Todos nós
a temos, só que precisamos fazer com que elas desabrochem. É o pólen, a herança divina. Tu és herdeiro de Deus. Não te esqueças disto. Como herdeiro de Deus, nós trazemos dentro de nós mesmos a herança maior, a herança divina. Esta herança trará aos nossos dias paz, serenidade. Não cultivaremos mais mágoas, rancores, em hipótese alguma, ressentimentos. Por quê? Porque nós sabemos que, como filhos de Deus, nós precisamos simplesmente desabrochar o Deus que habita em nossos corações, para que Ele vitalize e luarifique os nossos dias com a sua luz excelsa e com seus perfumes inebriantes, maravilhosos. Vamos voltar.